Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da VG Research, onde nós, os analistas de renda variável e renda fixa, vamos comentar um pouco mais dos últimos acontecimentos que estão aí em destaque nas últimas semanas. E aí, Lucas, como é que você está vendo as coisas, o cenário, a bolsa? Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver acompanhando aqui essa nossa apresentação. A ideia aqui inicial é a gente começar a falar um pouco do Brasil, então vou resumir aqui para vocês o que o que estamos vendo, né, de cenário, e para ficar um pouco mais visual, eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho, alguns slides, né, com vocês. Então, pessoal, começando aqui falando do nosso índice Bovespa, ele acumula alta de cerca de 8,15% nesse ano de 2026, após aquela forte correção que a gente começou a visualizar desde meados do mês de abril, que foi quando se iniciou uma retirada muito forte de fluxo estrangeiro aqui no nosso país. E nas últimas semanas, a gente tem observado aqui no final do gráfico o Ibovespa relativamente lateralizado. Passando rápido aqui por alguns dos principais pontos que a gente tem visto, primeiro a parte mais macro, né, depois falando um pouco sobre o valuation da nossa bolsa. Na parte macro, a gente teve um dado positivo de inflação no mês de junho, que veio em 0,16%, bem abaixo do que o mercado esperava, que era de 0,31%. Os núcleos bem comportados, o índice de difusão também veio bem positivo. Então, de maneira geral, foi um dado muito bom para quem investe em ações aqui no Brasil. A nossa Selic atual está em 14,25%, após o último corte que houve na reunião do Banco Central em junho. Há espaço para o novo corte em agosto, principalmente após esse dado de inflação mais benigno por aqui. E a Selic deve encerrar o ano 2026 em torno de 14%. Então, devemos ter mais um corte e o Banco Central deve começar a parar para olhar os dados e só voltar a reduzir em 2027, a depender do cenário. Quando a gente olha para a atividade aqui econômica do Brasil, a gente teve um primeiro trimestre de 2026 positivo, puxado principalmente pela agropecuária, mas agora no segundo trimestre, os dados que já saíram do varejo de serviços já vem registrando uma desaceleração na margem. O CAGED, que é o nosso relatório de emprego, também o dado mais recente veio abaixo do esperado, inclusive foi o resultado mais fraco desde 2020, e uma atividade econômica desacelerando aqui no Brasil é algo relativamente positivo para a queda de juros. Então, esses dados de desaceleração econômica terminam sendo, de certa forma, positiva para o mercado financeiro, porque ajuda o Banco Central, na tese do Banco Central, de continuar com o ciclo de redução de juros por aqui. O terceiro ponto ali em relação à tarifa dos Estados Unidos, acho que muita gente viu no noticiário sobre esse tarifaço dos Estados Unidos em relação a diversos produtos aqui no Brasil, mas assim, que na nossa visão não tem tanto impacto relevante na economia, primeiro porque os principais produtos do Brasil de exportação eles ficaram de fora, como petróleo, café, carne bovina, aeronaves e celulose. Também, mesmo que esses produtos estivessem incluídos, o impacto agregado ele é limitado porque os Estados Unidos correspondem ali a cerca de 11% das exportações brasileiras. Então, é um parceiro importante, mas não é tão relevante assim dentro da nossa balança comercial. Por fim, falando um pouco do valuation aqui da nossa bolsa, ela segue negociando ali em torno de 8 vezes o preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses, abaixo da média histórica de 10 vezes, então, e também abaixo dos índices preço-lucro dos pares emergentes. Então, a gente visualiza a bolsa no Brasil ainda barata nos níveis atuais, e o fluxo estrangeiro, depois daquela forte saída que a gente viu ali desde o mês de abril, ele se estabilizou e está na margem positivo nesse mês de julho agora. Então, estancou ali a queda e agora a gente vê uma certa estabilidade. Agora eu vou passar para o Guilherme falar um pouco do cenário lá fora, principalmente do mercado dos Estados Unidos. Fala, Guilherme. Bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né, pessoal? Sempre bom falar com vocês. Antes da gente falar um pouquinho dos Estados Unidos, até complementando, que são visões que foram importantes do mercado e que casam bem com a sua fala, Lucas, se a gente for definir talvez em uma palavra esse movimento mais recente é de rotação. A gente viu aquele movimento muito forte para a tecnologia, que talvez tenha coincidido exatamente com aquele ápice
do aporte do Brasil, né, que veio depois com esse primeiro movimento de saída. Então foi essa migração para um movimento de tecnologia, não só para os Estados Unidos, mas também para uma bolsas asiáticas, principalmente Coreia. Então, se a gente pegar bolsa sul-coreana performando muito bem, uma das melhores bolsas no ano, mas se a gente pega agora o, o passado mais recente de um mês, ela deve estar aí com aproximadamente 25% de queda. Então, que é exatamente esse movimento voltando um pouco para as teses de valor. A bolsa coreana, como eu disse, ela é muito concentrada em tecnologia, então basicamente metade da bolsa americana são desculpa, metade da bolsa coreana é basicamente formado por duas empresas, que é a SK Hynix, que fez a IPO há poucos dias atrás e já começou seu IPO como sendo a primeira empresa norte-coreana, sul-coreana, como em valor de mercado, atrás, seguindo em segundo lugar a Samsung. Então é um movimento bem forte de queda que culminou para esse movimento de valor. Voltando um pouco para a parte mais tradicional, né? Busca por Inclusive, empresas Guilherme, mais... Sim, desculpa te interromper só para pegar esse ponto, né? Porque eu acredito que essa estabilidade que a Bolsa Brasileira, de certa forma, até uma certa resiliência nas últimas semanas, tem muito a sim. ver com esse fluxo que você destacou, né? Porque da mesma forma que a Bolsa Brasileira, ela sofreu muito no acumulado dos últimos 3 meses, com a saída de recursos do Brasil, procurando países como você falou, Coreia, Taiwan, esses índices mais ligados à tecnologia. Agora que essas bolsas, na última semana, tiveram a realização de lucro, é natural que um pouco de fluxo estrangeiro volte para o Brasil da mesma forma que ele saiu, né? Pelos mesmos motivos que eles saíram, agora volta um pouco. Então, é um tema importante, principalmente para o brasileiro aqui acompanhar, porque se houver essa rotação novamente para valor, como o Guilherme falou, o Brasil tende a ser beneficiado novamente, porque somos um país de commodities com pouca exposição à tecnologia e termina ajudando a receber fluxo quando o investidor quer reduzir sua exposição em tese de inteligência artificial e tudo mais. Só esse ponto. Não, perfeito. Acho que culminou exatamente. O ápice a gente pode colocar bem próximo desse IPO da empresa da Coreia. E esse movimento de migração de valor segue muito provavelmente daqui para frente para o Brasil e outras bolsas emergentes. A gente vê isso agora dentro até mesmo do próprio S&P. Então, as empresas de tecnologia também, de modo geral, têm caído um pouco. Caiu de modo mais recente, a gente pode falar também desse lançamento mais recente lá que veio da China, do Kimi K3, né, que é aquela nova ferramenta de IA que promete ser bem poderosa, ou que nesses primeiros testes, com bem menos dinheiro, com bem menos infraestrutura, ela promete resultados muito próximos, por exemplo, dos modelos mais avançados do GPT e até mesmo do Claude. Então, a IA está passando por esse novo teste de rentabilidade, né? A IA vai ter que se provar financeiramente também, falando. Então, esse movimento de rotação é interessante, que passa também, como eu disse, pelas empresas de valor dentro dos Estados Unidos. Então, é interessante que a gente tem visto o S&P muito de lado por conta disso. É uma migração mesmo daquela exposição muito grande que a gente viu de tecnologia para essas outras empresas do S&P. Então, a gente até fala muito, né, das Mag 7, que são as grandes 7 empresas de tecnologia. A gente quase que separa 7 empresas com as outras 493 do índice, e a gente consegue compor esse índice andando um pouco mais de lado, porque as 7 agora estão de lado com uma tendência de queda mais recente. A gente tem Microsoft caindo aí quase 20% esse ano. Para um tamanho da empresa da Microsoft é uma queda bem expressiva. Mas a gente tem empresas muito tradicionais da Bolsa que estão negociando a máximas históricas e é bem interessante esse movimento. Falando um pouco mais de micro, né? Falando agora de macro, a gente viu também dessa parte mais recente que foi muito importante, 2 dados bem positivos de inflação. Aquele medo todo do conflito que ainda existe e que talvez seja o grande ponto de interrogação, ele se arrefeceu, pelo menos nessas últimas 3 semanas. O conflito parece que está voltando. A gente tem mais dúvidas do que certezas, ainda mais agora, depois desse cessar-fogo ter acabado. Mas, enfim, olhando aquela volta toda do petróleo que a gente conversou um pouco na nossa última gravação, que se refletiu de forma positiva agora, a gente viu dados aí de CPI vindo com deflação. Então, dados negativos de inflação de 0,4%, por exemplo, no CPI, que foi um dado mais fraco do que o esperado, a inflação mais fraca dos últimos 6 anos para os Estados Unidos. Então, foi um aspecto muito importante, porque aliviou um pouco a pressão.
mas a incerteza, como eu disse, do conflito ainda não deixa tanto conforto para a gente poder pensar naquele movimento de corte de juros que esse realmente está totalmente fora do jogo hoje para o mercado negociar, até que veio o Kevin Warsh no mesmo dia, né? O mercado comemorando um dado de inflação, mas no mesmo dia o Kevin Warsh chegou e falou, não, essa batalha não está vencida, não vamos cantar vitória contra a inflação, então voltou todo aquele sentimento ainda de um mercado muito dividido. Então, tenho falado isso muito com os clientes e, de modo geral, não lembro do mercado estar tão dividido com relação às próximas decisões do Fed como eu tenho visto agora. Realmente, o cenário está bem aberto. A gente até pode falar um pouquinho das probabilidades depois, mas vejo o mercado bem em cima do muro ainda com relação às próximas decisões. Sabe o que eu acho interessante de ouvir vocês falarem? É que, assim, existe uma correlação muito forte entre o mercado americano, né, e todos os outros mercados de renda variável. Agora, no índice de fundos imobiliários, né, a gente não vê essa correlação tão forte. Então, isso é bem interessante até para a composição da carteira do investidor, porque a gente vê um mercado de fundos imobiliários que ainda é pouco investido pelo capital estrangeiro, hoje em dia já tem um olhar um pouco maior, a gente tem índices internacionais que já têm sua composição fundos imobiliários, mas é uma coisa recente, que começou até com um fundo de shoppings, o HGBS, depois foi continuando com outros fundos também bastante líquidos, mas a gente vê que, por exemplo, nesse último mês, teve uma leve apreciação, mas está andando aí meio de lado. Então, enquanto a gente vê uma volatilidade muito grande no mercado internacional e doméstico em ações, a gente vê ali os fundos imobiliários que estão lá devagarzinho, né, sem grande brilho, ganhando espaço. Agora, acabou de sair também o relatório da B3, que sai todos os meses, sobre o mercado dos fundos imobiliários, o IFIX, principalmente. E a gente teve a grata surpresa, então o nosso mercado, que tem sido crescente, chegou a 3.250.000 investidores. Então, nós ficamos, assim, bem felizes de ver como a classe tem crescido, inclusive tem crescido também, como eu falei, internacionalmente, tem também o institucional, que está aí botando o pezinho aí com um pouco mais de força. A gente ainda tem um mercado também bastante investido por pessoas físicas. Então, isso também faz com que tenha muito mais distorções, né? Então, aquilo que a gente não vê tanto no mercado americano, tão olhado, tão estudado, e que muitas vezes a gente fala, poxa, vamos investir em ETFs, porque é um mercado que já está muito maduro, aqui a gente ainda tem muita distorção, né? Acho que tanto ainda na bolsa, né? Nas ações propriamente ditas, e nos fundos imobiliários, com certeza. Nós estamos observando aí, só para citar mais um fato aí bastante recente, nós temos visto como está muito difícil de captar, e os fundos imobiliários, eles precisam captar para crescer. E é difícil no momento em que os juros estão altos, que o mercado imobiliário não está favorecido. Então, o que tem sido feito bastante pelos fundos é captar um dinheiro, né, que na verdade seria uma moeda, o próprio fundo imobiliário, ou seja, ele compra os ativos que ele gostaria de comprar com dinheiro, mas ele oferece cotas. Então, quer dizer, ele paga com cotas, como fosse lá o dinheirinho do fundo imobiliário ali, então, do banco imobiliário. Então, ele faz lá suas cotas, emite, passa para esses investidores, e com isso eles estão conseguindo crescer muito o portfólio. O BTLG acabou de terminar a última emissão com quase 2 bilhões de captação. Quer dizer, é bastante expressivo frente ao tamanho desses fundos, que são os maiores, mas daí o que nós vemos? Como tem muitos fundos que estão captando, não exatamente algum em especial, mas muito, segmento de logística, a gente viu a IGGRC, XPLG, o próprio outros fundos também de lajes. E aí, o que está acontecendo? Essas cotas, elas vão para a mão do dono dos imóveis, mas os donos dos imóveis não querem cotas, eles querem dinheiro. E aí, o que eles fazem? Eles estão indo ao mercado para vender essas cotas. E mesmo que tenha lock-up e algumas condições de venda, ainda assim acaba agredindo o book, porque os fundos imobiliários não têm tanta liquidez como tem no mercado de ações brasileiro e ainda mais no americano. Então, isso acaba baixando bastante o valor de mercado, e a gente não vê nenhuma deterioração de fundamentos.
nesses fundos, porque eles estão com preço baixo apenas porque vai precisar de muito tempo. Às vezes comprou um imóvel essa pessoa vendeu o imóvel por 200 milhões, 300 milhões. Até conseguir despejar os 300 milhões no mercado, vão-se vários e vários dias. E tem mais de um, e eles, às vezes, captações de 1, 2 bilhões. Então, a gente tem visto, assim, essa janela de oportunidade muito interessante. Então, enquanto aqui a gente estava falando muito do cenário, a gente está vendo um mundinho particular dos fundos imobiliários que podem ocupar uma boa parcela aí na carteira, agora ainda mais com todas essas oportunidades que estão surgindo, né? Sim, é interessante eu pegar um gancho, Patrícia, para falar um pouco dos REITs e para poder comparar, né, que é o mais próximo que a gente tem nos Estados Unidos, e por lá está bem mais volátil, pelo menos no passado recente. Até, talvez pelo fato dos REITs poderem captar dívida, então eles podem se alavancar com muito mais facilidade do que um fundo imobiliário aqui no Brasil. Esse movimento de alta de juros dos últimos 5 anos para cá pesou muito a mão para os REITs. E é interessante que semana passada o Prologis divulgou um resultado excepcional. Os REITs estão caminhando bem, mas o preço das ações não estão caminhando tão bem quanto por conta desse impacto, porque ou ele emite uma ação num preço talvez não vantajoso, porque a gente pode ver até o próprio price to book dele talvez não seja tão interessante, ou então ele tem que captar dívida um pouco mais cara. Então o segmento dos REITs tem sofrido num passado mais recente, apesar da performance esse ano ter sido mais positiva, essa dificuldade de juros por lá, para o mercado de REITs, ele é muito mais próximo de estoque, talvez do que a gente vê aqui, né, de um fundo imobiliário, quando a gente compara com uma ação daqui do Ibovespa. Com certeza, né? E acho que eles também não precisam distribuir 95%, é 90%, né? É 90%, sim. É Tem uma 90%. flexibilidade um pouco maior. Então, vê como, às vezes, a gente até ouve isso, eu vejo muita gente também comenta comigo, mas e os REITs, né? Não entregam tanto resultado, mas eu tenho a impressão que não, né, Guilherme? No longo prazo, eles entregam até mais do que as stocks, não? Tem algumas janelas interessantes, um gráfico talvez até um pouco mais antigo, com a classe de REITs desempenhando até melhor do que o S&P em diversas janelas. Então é bem interessante, porque, de fato, o mercado imobiliário lá também é muito grande. Tem muitas boas empresas para poder investir, de logística, de varejo, hospital, cadeia, se você quiser investir, data center, cannabis, enfim, fazenda. Por lá o mercado é bem amplo. Aqueles self-storage, né? Que agora está começando aqui também. Sim. E é legal, assim, né? Que, na verdade, a gente observa que as pessoas não conhecem tanto a importância do mercado imobiliário e, na verdade, o mercado imobiliário global, ele é muito maior do que o mercado de renda fixa e de estoques somado. Então, assim, as pessoas não imaginam o tamanho do mercado imobiliário em nível global. E realmente, desde que existe o mundo, né, sempre a propriedade é um ativo real, é um ativo que protege, é um ativo visto como hedge, né? Ele tem um ciclo mais longo, muitas vezes, então demora para você ver, ele tem várias fases do ciclo imobiliário, como expansão, depois ele tem a fase que depois, de novo, ele vai lá decaindo para começar de novo, mas isso às vezes pode demorar 20 anos. Então, os tempos não são os mesmos, né? Então, é o que você está dizendo, está começando a performar melhor, mas de repente não acompanha. E até o fato de não acompanhar é que eu acho que é interessante, porque quem tem uma carteira e quer se proteger, tem que ter o drawdown menor. O que seria isso? Seria o quanto a carteira pode perder, né, em determinados períodos. E quanto mais ativos descorrelacionados você tem, ou com correlações negativas, menos a sua carteira tende a ter quedas abruptas que te façam levar a pensar, será que eu devo vender? E é justamente isso que a gente tenta evitar. Ficar investido o maior tempo possível em renda variável para que a gente possa ter realmente retornos consistentes. E eu acho que isso também, mesmo no Brasil, né, Milton? Assim, o que eu vejo, o cenário de ações também está por aí, né? Olha, Patrícia, eu acho que o seu comentário ele foi muito sensato. E eu acho que a melhor coisa que o investidor pode fazer é realmente ter um portfólio bem diversificado, né? Bem diversificado em ações dentro do Brasil, fora do Brasil, renda fixa, exposição a imóveis, né? Criptomoeda também. Porque o que a gente vê é as pessoas, às vezes, com uma fé um pouco religiosa em alguns ativos, né? A gente vê, por exemplo, principalmente em bull market. Aqui, por exemplo, aqui no mercado brasileiro, ali entre 16 e 20, as ações brasileiras bombavam.
Ali em 19, havia uma euforia forte no mercado brasileiro. Quem não tem ações é louco, e não é bem assim, tudo é alocação, tudo é gestão de risco. Outra coisa também que se fala não, você tem que estar 100% alocado no mercado americano. Isso é questionável. Eu acho que o mercado americano ele é uma coisa fantástica, ele é uma fonte de grandes oportunidades de investimento, mas uma coisa é você pegar uma janela temporal de 15 anos e falar que você tem que estar 100% em S&P, porque isso é uma loucura. Você pega, por exemplo, a performance do S&P no início do século foi desastrosa. Ali a bola da vez eram os mercados emergentes, né? O Brasil estava bombando, o Ibovespa multiplicou várias vezes, vários mercados emergentes multiplicaram várias vezes na América Latina, na Rússia. Então, eu acho que diante da impossibilidade de saber o futuro, o melhor que o investidor pode fazer é realmente diversificar. Diversificar em ações, diversificar em geografia, diversificar em classes de ativos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja em outros continentes, porque essas certezas absolutas, elas são só uma fantasia, né? A realidade ela é muito incerta, o futuro ele é muito incerto. É muito melhor o investidor abraçar essa incerteza do que ter essa fantasia de narcisismo onipotente, porque isso, na verdade, não existe. O que existe e também não é investir de forma apaixonada, né, Milton? Porque as exatamente pessoas viram apaixonado. sócio-torcedor. Não, Sócio porque eu tenho torcedor. tudo em cripto, porque você vai ver. Não, porque eu tenho... Gente, Não, não se trata de emoções. isso do cripto é profundamente emblemático, porque o que se vê são pessoas com a fé religiosa, né? Você fica em dúvida entre o que é uma pessoa que defende o Bitcoin, você fica em dúvida entre o que é uma pessoa que defende o Bitcoin e o que é um adventista de sétimo dia, né? Então a gente tem que ter muita cautela, porque gestão de dinheiro não é com ativismo, gestão de dinheiro é com responsabilidade, né? Então você tem que separar o seu ativismo político, o seu ativismo ideológico da gestão do seu patrimônio. Isso é importantíssimo. Eu acho que as pessoas são torcedoras de investimento. Então, por exemplo, nos fundos imobiliários, isso é bem presente. Porque o que também acontece, que eu acho que é bem legal, no fundo imobiliário eu vejo que tem muito mais até transparência. A gente tem relatórios gerenciais mensais, que às vezes tem 30 páginas, tem tudo, tem desde a DRE do fundo, tem toda a carteira, o código dos papéis que estão lá investidos para você ir verificar, depois tem uma planilha de fundamentos. Os gestores hoje em dia, muitos gestores, já estão fazendo comentário mensal, eles têm um YouTube e eles começam a fazer, sorteiam camiseta, sorteiam um copinho do fundo, conversa com o negócio, gente, pergunta aí, a pessoa pergunta, eles inclusive põem muitas vezes vídeos dos influencers que falaram dos fundos, mesmo que não sejam às vezes analistas. Então, é um mercado todo meio misturado, então as pessoas elas torcem muito por vários fundos. Então, não, porque esse aqui é ruim, não, esse daqui é para toda a vida. Essa história também, né, gente? Investir para longo prazo é uma coisa. Se abraçar no ativo e afogar junto também não tem, porque tudo pode uma hora virar para o prejuízo, e é prejuízo 1 ano, 2 anos, 10 anos, por exemplo. Quer ver uma coisa que agora eu vou causar até, eu acho que uma polêmica. Tem um fundo de lajes, não sei se vocês já ouviram falar, que chama PVBI. É um fundo que só tem prédios realmente, prédios AAA, nas melhores localizações, maravilhoso, é o melhor portfólio realmente. Ele era gerido por um time que acabou sendo comprado pelo Pátria, que hoje em dia está abarcando várias gestoras, que é muito boa também, só que eles estão com dificuldade. Então, quer dizer, esses melhor portfólio, considerado por todos o melhor portfólio do mercado, cada vez está pagando menos dividendo. Por quê? Vacância absurda. Vacância podendo chegar a 20%. E, enquanto isso, correndo pelas beiradas, tem, por exemplo, outros fundos como o FATN11, que é um fundo que investe em um escritório aqui, um escritório ali na Vila Olímpia, no Itaim, mas no Itaim não exatamente no lugar mais premium. E aí eles agora até chegaram a comprar o Brasílio Machado, que é um prédio inteiro, porque também começa a ter um monte de escritório, mas o que eles fazem? Eles fazem um que a gente chama de turnkey, que seria, eles compram o imóvel, já organizam, já mobiliam, colocam ar-condicionado, organizam a portaria, deixam tudo bonitinho, a pessoa só tem que entrar, que é o plug and play também chamado. E aí eles estão
entregando os proventos recorrentemente, entregando 80 centavos de provento, que está super legal, é um valor super alto para Lages, e eles têm conseguido de uma forma recorrente em fundos em ativos menos sexy, mas eles estão fazendo um excelente trabalho. Então, e as pessoas ficam lá, não, mas o PVBI é para sempre? Sim, gente, pode ser que ele não esteja mais com tanta vacância, a gestão está aí trabalhando, vendo como vai fazer, mas já faz bastante tempo. E aí muita gente compra vacância, não estou comprando vacância, porque eu compro agora, e na hora que eles conseguirem alugar, eu vou conseguir que as cotas também que caíram vão apreciar, e aí eu vou ganhar nas duas pontas, vou ganhar com proventos, vou ganhar... Só que acontece que, assim, será que é a melhor oportunidade? Então as pessoas ficam torcendo, não, porque eu não vou sair, porque esse é o melhor... Sim, mas o que a gente tem que olhar? Aonde você tem que estar? Eu pretendo, sou tão jovem, eu vou mesmo comprar vacância, não preciso receber agora, ou então, não, eu já estou no meu período de fruição, então eu preciso de alguma coisa que já esteja me pagando. Então, qual é a maior oportunidade do momento? Não é porque você gosta ou não, você tem que ser capaz de analisar. Se a gente não for capaz de analisar, a gente vai ser levado pelas emoções. E acho que é por isso até que nós estamos aqui, que nós temos nossas carteiras, para mostrar qual é o caminho que vai te levar a mais sucesso nesse momento e vai te possibilitar correr um pouco menos de risco. Então, não sei se vocês veem por aí. É um sentimento geral. Desculpa, Lucas, só lembrando agora, há pouco tempo atrás o Buffett falou isso. Todo mundo sabe, né, quem que é o Buffett, e a Berkshire hoje está sentada numa montanha de dinheiro, né, alguns bons bilhões de dólares em caixa. E falou que está realmente cada vez mais difícil de encontrar valor porque as pessoas querem apostar. Ele falou exatamente o termo de gamble, do apostar de cassino mesmo. Então, eu tenho sentido a bolsa, até as bolsas, de modo geral, mais voláteis por esses sentimentos de curto prazo cada vez mais intensos, né? Talvez por uma busca de retorno, enfim, por uma rotação de dinheiro mesmo mais alta. As bolsas estão mais sensíveis, até o próprio S&P, bons ativos americanos também muito mais voláteis por conta disso, né? De querer ganhar talvez mais rápido. E menos análise e mais gamble, né? Do que o Buffett está falando. Mas eu acho que essa busca pela rentabilidade de curto prazo, ela tende a ser uma ficção, não é, Guilherme? Eu acho que ela é uma grande fantasia, né? Isso ativa muito o modo de ganância do ser humano, mas na prática a gente sabe que não funciona dessa forma, né? E muitas vezes o investidor, nessa busca do resultado de curto prazo, é que ele não consegue fazer nada no longo prazo. Ou seja, a estratégia errada faz com que ele não consiga nada no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Ao invés de ganhar no longo prazo, ele perde no curto. Isso é o que a gente vê, inclusive também é o que a gente vê na própria indústria de fundos, né? Porque você vê assim, a indústria de fundos, ela tem uma obrigação de curto prazo de bater o índice. Então, para bater o índice, ela tem que buscar uma tese que ninguém está olhando. E pode ser que ela acerte, pode ser que ela não acerte fazendo isso. O que acontece? Em muitos casos não acerta, né? Existem ao todo aproximadamente 20 mil fundos ativos no Brasil. A gente vê que a média de retorno dessa indústria é uma média baixa e que perde do índice. Ou seja, na ânsia da rentabilidade de curto prazo, ele não consegue nem uma rentabilidade de curto, nem de médio e nem de longo. E perde dinheiro. Essa é a verdade. E eu acho que também tem uma coisa, você tem que torcer para a pessoa já se dar mal no primeiro trade com essa cabeça, porque ainda acontece aqueles que se dão bem. Comprou lá o petróleo, veio a guerra, de repente conseguiu em um mês ter lá 50% de lucratividade. Nossa, mas daí na próxima ele já vai vir com muito mais capital e pá, porque daí vai aumentando a ganância. Então, que a pessoa já percebe isso logo. Até é uma coisa que a gente está falando até do nosso mercado, até que o Lucas falou hoje, que até nem foi agora em off, antes da gente começar, que o próprio mercado brasileiro, agora que deu aquela super apreciação das ações e tudo, mas na verdade, quando o gringo vem para cá, e ele é a grande expressão, né, do capital que entra na bolsa e consegue movimentar as ações, ele não vem porque ele também olhou a fundo, qual eram os fundamentos, ele tem também o seu próprio pensar, e do mesmo jeito que entra, sai. Então, ou você está na coisa que você sabe que é boa, e que no longo prazo cotação segue lucro, ou então você vai ficar dependendo de bola de cristal. E aí é um estresse tão grande que a pessoa fala e chega,
não aguento mais esse negócio de bolsa, não é para mim, é cassino, mas não é que precisa investir com cabeça de longo prazo. Essa é a maior verdade. Pode ganhar dinheiro no curto prazo? Pode acontecer, mas muitas vezes é sorte. Um ponto que eu achei interessante, né, da discussão, né, que vocês comentaram, o Guilherme também, sobre esse prazo médio que o investidor mantém um ativo em sua carteira. E tem um estudo bem interessante que eu lembrei aqui, acho que dá para compartilhar rapidamente aqui com vocês, que é da Asset do Arca, né, de um fundo chamado Arca, que eles pegaram exatamente esse ponto, né? Então, sobre esse foco no curto prazo, né, e o comportamento procíclico do investidor, e eles perceberam que no início dos anos 2000, o investidor ele mantinha cada ação em carteira por cerca de 3 anos, em média. E desde 2020, esse prazo é menor do que 1 ano e a tendência é de queda. E ele mostra aqui no gráfico exatamente isso, né? O prazo médio de investimento na Bolsa Brasileira. Então, era bastante elevado ali no começo dos anos 2000 e desde então vem caindo bastante aqui, uma tendência de queda muito forte sobre o quanto o investidor mantém os seus ativos em carteira. Então, acho que condiz muito aí com o que vocês falaram sobre esse comportamento de curto prazo, de querer lucro rápido, de ficar girando muito ali os ativos e que termina influenciando muito também na volatilidade da Bolsa Brasileira. Como vocês destacaram, muitos fundos aqui, eles tomam resgate e os resgates, né, de fundos de ações nos últimos anos têm sido muito fortes. E quando eles tomam esses resgates de pessoas físicas que não aguentam ali a volatilidade ou não entenderam como é o investimento em bolsa, eles precisam vender suas posições. Então, muitas vezes, eles são forçados a vender posições em ativos de qualidade aqui no Brasil por conta desses resgates que eles estão tomando de pessoas físicas, né? Então, é bem interessante esse ponto, assim, desse comportamento cada vez mais de curto prazo do investidor aqui no Brasil e também em diversos outros mercados do mundo. Você sabe o que eu queria só para quem está ouvindo a gente, que de repente, né, talvez não entenda a fundo o mercado de fundos, nós temos fundos abertos e fundos fechados. Os fundos fechados, que são tipo fundo imobiliário, FIFRA, que são negociados em bolsa, eles não têm esse resgate. O que a gente faz? As cotas passam entre os próprios investidores. Então, eu vendo uma cota na bolsa e a outra pessoa compra. E isso faz com que, nesse caso dos fundos fechados, o gestor não precise vender. Então, isso foi uma grande sacada mesmo. Até tem gestoras, como a própria Sparta, que é uma gestora super bacana e que sempre é muito reconhecida pela qualidade, pela seriedade. Eles têm também fundos abertos, que é a grande parte da indústria, mas quando eles fizeram os fundos fechados de debêntures incentivadas, eles sempre comentam como é bom, que não importa o que esteja acontecendo, se tem problema com o CRA da Raizen, com a debenture daquela empresa, não importa, porque o gestor continua podendo trabalhar de acordo com o que ele imagina e os investidores, entre eles, é que ficam. Vende, compra, então também é um modelo interessante. Mas a grande parte dos fundos são fundos abertos e justamente sofrem com isso. Agora, uma outra coisa é que, na verdade, eu acho que as pessoas têm operado cada vez mais no curto prazo, primeiro, porque se popularizou investimentos, né? Isso é uma coisa legal, mas traz sempre um lado, né? Quer dizer, ninguém falava antigamente de bolsa, eram poucas pessoas, né? Quando eu era criança, bem pequena, eu lembro de uns moços na praia com um uniformezinho da Petrobras vendendo ação na praia. Você vê que eu tenho uma certa idade, né? Já faz bastante tempo isso. Mas, gente, olha como mudou. E aí você comprava ação, você levava um título para casa. Um papelzinho ali, muito mais antigamente ainda, o dividendo você destacava. Então, vinha um negócio, você tinha direito ao dividendo. Você destacava um negocinho e você ia lá e trocava pelo dividendo. Então, ficou tudo muito mais rápido. Todo mundo tem acesso a informação boa e informação que não é de qualidade. E isso faz com que a pessoa ela fique naquele meio e ela sinta que ela precisa fazer alguma coisa. Ai, porque você viu? Porque agora vai impactar e o El Niño e o petróleo. Então, eu vou vender metade da posição e ainda vou segurar. Então, quer dizer, isso também movimenta o mercado, mas quem ganha não é o investidor. São os intermediários. Também é importante falar isso, porque, na verdade, quem ganha são os intermediários, com esse compra-vende, compra-vende, compra-vende. Então, o investidor é interessante. Até eu acho que tem um livro bem legal, que é aquele Psicologia Financeira, que eu acho que todo mundo deveria ler. Então, um livro fácil de ler, que é do Morgan Housel, e ele fala justamente sobre isso, sobre como o nosso cérebro nos engana e como faz a gente achar que a gente tem poder e controle sobre coisas que a gente não tem. Então, eu acho que todo mundo que quer investir
tem que procurar entender um pouco como funciona, começar com um pouco de dinheiro, também isso acho bem importante. Botar um pezinho no internacional, sim, por que não? Nosso país é uma zona também, acho que tem que botar um pezinho. Por outro lado, também tem que estar aqui no nosso mercado que tem distorções muito grandes de preço. E se você entender um pouco mais, você consegue ganhar também com as distorções, né? Eu vejo muito aí, eu estou olhando agora para o Milton, lembrando, né? Os bancos, como estavam descontados há um tempo atrás, e de repente foi quem conseguiu ficar investido, sabendo que eram ativos bons, tá rindo de orelha a orelha, não importa que tá caindo um pouco. E quem comprou nas baixas? Tá indo super bem, né, Milton? Pois é, e é uma coisa que a gente vê com muita frequência, inclusive no mercado bancário. O mercado bancário é um grande porto seguro da Bolsa Brasileira, mas termina que se você compara ele com o mercado, por exemplo, o setor de elétricas, você vê que o mercado bancário ele é um pouco mais volátil. Aí o que acontece? Algumas empresas eventualmente entram em crise, e são crises agudas e profundas e que geralmente não dá para antever. Isso aconteceu com o Bradesco. O Bradesco, historicamente, era uma instituição muito rentável, reconhecidamente rentável, uma das mais rentáveis do mundo, né? E a partir do fim de 22, entrou numa crise muito pesada. Então, ali, ele chegou a bater, no fim de 24, ali naquele sell-off do fim de 24, início de 25, R$ 12. Nós tínhamos uma recomendação de compra. Era uma coisa que as pessoas não conseguiam entender, porque naquele momento tinha um Banco do Brasil com resultados muito sólidos, um agronegócio com resultados muito sólidos, e algumas pessoas olhavam e diziam: não, vocês estão sendo teimosos com essa tese. O Bradesco acabou, né? O Bradesco, houve pessoas que falaram: o Bradesco vai ser comprado pelo Santander, o Bradesco vai ser comprado pelo Nubank. E o que a gente vê, geralmente, é as pessoas perpetuando a conjuntura do momento, né? Uma empresa de boa qualidade passar 2 anos em crise não é algo extraordinário. Pode ser algo extraordinário para aquele investidor com aquele viés de curto prazo. Mas no longo prazo, quando você se expõe a uma empresa em crise, você está geralmente fazendo um bom negócio, desde que essa empresa seja boa, o que no caso do Bradesco certamente é, né? E para você ver como as narrativas mudam muito forte. Naquele momento, o queridinho era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma instituição sólida, inegavelmente, né? Naquele momento havia um agronegócio muito pujante, isso impacta muito positivamente o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é responsável por aproximadamente 50% da originação de crédito rural no país. Então, isso impacta muito bem o banco. Bastou uma crise no agro para o banco reduzir o ROI de 20 para 6. Hoje é o contrário. Hoje o Banco do Brasil é um lixo. Hoje o Banco do Brasil não presta. Mas é sempre isso, essa mentalidade de curto prazo. O investidor ele perpetua o momento presente. Se o momento presente for bom, ele perpetua o futuro maravilhoso. Se o momento presente for ruim, ele perpetua um futuro péssimo. Mas a gente sabe que a realidade ela não obedece a essa maneira linear que o ser humano projeta para frente, né? Porque a realidade ela é alinear, não é verdade? Você sabe uma outra coisa que eu ia falar? Você está falando aí do funding para o agronegócio. Foi uma coisa legal também com a criação aí dos Fiagros, né? Que é um produto bem novo. Ele primeiro foi criado ali debaixo da mesma regulamentação dos fundos imobiliários, ali em 2022, mas ele acabou tendo as suas diferenças com o tempo, né? Apartando, não é exatamente igual a regulamentação, mas ele foi criado ali com base nela. E o que foi muito importante foi justamente porque o agronegócio ele precisa de muito mais funding do que ele tem. E, de repente, o mercado de capitais está podendo prover isso agora, podendo tá investindo nesse setor que é tão pujante. E outra coisa interessante, sempre quando a gente vai ver exposições de grandes gestores, até de Fiagros e tudo, eles comentam, quando chegaram ali no agro para negociar, nossa, não tem balanço, não tem uma estrutura organizada, então ainda estava um negócio muito incipiente. Então, até com a entrada do mercado de capitais, ajudou muito com que esses produtores também conseguissem se organizar,
desse um upgrade aí na maneira como são constituídas as empresas e pudessem ter acesso a esse capital, porque do jeito que era, então a gente vê que assim, um ajuda o outro. Por exemplo, uma coisa até que eu vou perguntar para você, Milton, porque eu sempre tenho essa dúvida. Ok, então o Banco do Brasil está tendo essa questão com o agro que está sendo impactado, ok. Mas também não tem muito do fato de ser estatal, porque assim, o Itaú, o Bradesco, você me corrige se eu não tiver errado, se eu tiver errada, eles também sofrem com inadimplência desses produtores, dessas empresas, mas o Banco do Brasil é essa tal do desconto de estatal que tem que ter, porque a gente não sabe bem, de repente, para fazer uma benesse, vou aceitar liberar um crédito com menos garantias do que eu deveria. Será que também não tem isso envolvido? Olha, com certeza existe o risco político, né? O risco político, ele impacta ações de empresas públicas, não é de hoje, é desde sempre, né? Porque a gente sabe que o próprio Banco do Brasil, ele já foi muito utilizado por fins políticos, principalmente ali no governo Dilma, mas não apenas. Hoje a gente vê um nível de interferência relativamente mais baixo, mesmo com a atual gestão sendo um pouco mais intervencionista, né? A própria Petrobras também, com certeza absoluta, existe um risco político que é detrator em termos de cotação de ação. Mas no caso dessa crise do Banco do Brasil, essa crise ela não é uma crise relacionada ao risco político. O Banco do Brasil ele já enfrentou crises que foram relacionadas ao risco político. Ali, entre 12 e 13, o governo meio que obrigou o Banco do Brasil a oferecer linhas de crédito que não eram muito rentáveis, né? Então, isso impactou ali na rentabilidade do banco, ali nos anos seguintes. Mas a crise que se vê hoje no Banco do Brasil não é uma crise relacionada ao risco político, nem a intervenções políticas realizadas pelo governo. Parece uma crise realmente voltada ao momento do agronegócio, né? Hoje o agronegócio está numa crise forte, né? Existem recuperações judiciais generalizadas, né? O produtor ele captou crédito com juros mais baratos, o juro subiu muito, as commodities há alguns anos estavam bombando, né? As commodities agrícolas, eu falo, hoje em dia a gente vê as commodities muito mais pressionadas. Então, essa conjunção de fatores, inclusive climáticos, pressionou bastante o agronegócio. E mesmo que exista uma deterioração ali na carteira de pessoa física do Banco do Brasil, o que se vê é o resultado sendo puxado principalmente pelo agronegócio, quando a gente analisa ali a qualidade do crédito e o custo do risco. Fica muito claro que o agronegócio é o grande responsável, nesse momento, pela crise do Banco do Brasil. Mas a gente sabe que as narrativas, elas sempre mudam muito, porque há alguns anos, há uns 7 anos mais ou menos, se falava que o Banco do Brasil não era tão legal, porque ele era justamente exposto ao rural, ao agronegócio. Então, naquele momento, se falava que ele não era tão bom por isso. Aí, ali, entre 21, 22, 23, 24, o agro estava muito bem, o Banco do Brasil estava muito bem também. Aí, naquele momento, se falava que o Banco do Brasil era bom por estar exposto ao agronegócio. Aí hoje a narrativa já volta àquela narrativa que existia há uns 7 anos, mais ou menos. Então é sempre isso, né? É sempre a narrativa do momento. Mas essa crise do Banco do Brasil, ela não é motivada por questões relacionadas à interferência estatal, interferência governamental. Essa atual gestão da CEO Tarciana Medeiros é uma gestão técnica, e é uma gestão que conquistou uma certa confiança do mercado. Então, é necessário separar as coisas, né? É uma pena que empresas públicas sejam tão mal utilizadas no Brasil, historicamente, em várias gestões, né? Mas a crise de hoje do Banco do Brasil, ela não tem razões políticas. E é interessante, Milton, só para complementar, que inclusive essa atual gestão do Banco do Brasil vem fazendo um trabalho assim bem focado em melhorar a qualidade ali do crédito concedido. Então, eu acredito, o Milton pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que cerca de 70% das novas carteiras do Banco do Brasil, nas novas concessões, elas estão com alienação fiduciária já, então dando uma garantia ali muito boa para o Banco do Brasil, né, para a próxima safra e tudo mais, para não ser tão impactado como foi no passado. Então já tem muitas garantias também. Mas é interessante esse ponto, né, que vocês comentaram, porque o mercado ele sempre tende a perpetuar
esse cenário complexo, né? Mesmo entendendo que o agro ele é cíclico, o mercado ele sempre vai perpetuar. Então, ele olha o ROI hoje, que é o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil, em torno de 7% a 10% aí para o ano de 2026, e já diz, olha, esse banco aqui ele não pode negociar a uma vez o preço sobre o valor patrimonial, que é o indicador que a gente utiliza muito. Ele tem que negociar abaixo do preço sobre o valor patrimonial, porque o ROI está muito abaixo do custo de capital, que hoje está em torno de 15%. Ou seja, é um banco que destrói valor, então ele tem que ser precificado muito abaixo do seu valor patrimonial. Então eles olham para isso e já precificam de uma maneira muito negativa o Banco do Brasil. Só que se você olha com um horizonte mais de longo prazo, é o que o Milton e a Patrícia estavam comentando, né? É natural que o agro ele vá se recuperar aqui no Brasil, ninguém espera que essa deterioração que a gente está vendo vai permanecer pelos próximos anos, então é natural ter uma recuperação do agro, e isso também vai vir em conjunto com a recuperação do ROI do Banco do Brasil, buscando mais ali os patamares históricos de 15%, 16%, quem sabe até 17%. E aí, voltando para esse patamar histórico, é natural a gente ver o Banco do Brasil negociando novamente acima do seu valor patrimonial. Então, é interessante essa distorção assim, do mercado e longo prazo, né? Eu acho que a sua explicação foi muito didática da razão principal por que é tão importante investir na crise, né? Você sintetizou em alguns minutos a importância de investir na baixa. Porque você pega ali, quem comprou o Bradesco em 2019 fez um péssimo negócio, né? O Bradesco ali, havia algumas narrativas que diziam que o Bradesco, inclusive, superaria o Itaú, o que é uma coisa assim que a realidade que se materializou foi outra completamente diferente. Foi foi o Itaú bombando ali, principalmente a partir da gestão do CEO Milton Maluhy. Se viu o Bradesco a partir do fim de 22 numa crise gravíssima, né? Então, e ao mesmo tempo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ali a R$ 28 era o queridinho, ali no fim de 24, início de 25. Então, acho que você explicou bem por que é importante investir na baixa, mesmo que seja psicologicamente muito desafiador. Porque realmente é desafiador para o investidor ali se expor, vamos supor, a BBDC a R$ 15 e ela cair para 12. Isso para ele gera um desafio psicológico, mas no longo prazo, mesmo que haja um curto prazo desafiador, ele se expõe ao ativo a um preço muito bom. E ao mesmo tempo, isso mesmo aconteceu com o Banco do Brasil. A R$ 28 todo mundo queria, naquela situação maravilhosa, com ROI altíssimo, com distribuições maravilhosas. Mas hoje, quem se expõe a um Banco do Brasil da vida, muito exposto ao agronegócio, está fazendo um bom negócio olhando lá para frente. Então, acho que essa sua explicação ela é bem interessante sobre a importância de um investidor se expor em momentos de baixa, principalmente em mercados tão voláteis quanto o brasileiro. Exatamente. Aí o que fica, o que sobra, é saber quais são os bons ativos, quais estão mais interessantes, quais realmente estão muito deteriorados ou quais aqueles que podem se recuperar. E é bem esse o nosso trabalho, né? É isso que a gente faz lá nas nossas carteiras na VG, que inclusive tem batido os principais benchmarks ao longo de toda essa trajetória aí das nossas carteiras. E assim, o mais importante é estar atento, procurar conhecer o seu perfil, procurar estudar um pouco, pelo menos, de investimentos, porque pelo menos uma cultura básica a gente tem que ter, porque senão a gente fica refém das narrativas, né? E se você quiser conhecer o nosso trabalho na VG, também a gente tem várias estratégias de dividendos, fundos imobiliários, renda fixa, também bem legal o trabalho. Então, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria convidar vocês a se inscreverem. Se gostaram do nosso conteúdo, dá um like, aproveita para pôr escrever uma mensagem do que vocês gostariam de estar ouvindo aqui a gente debater. Porque a gente faz esse programinha aqui para vocês para justamente poder trazer à luz, né, os investimentos, que é tão gostoso, né, poder cuidar do teu capital de uma maneira que você possa ter prosperidade, ao mesmo tempo que não seja alguma coisa tão sofrida e parecendo tão fora do nosso controle, né? Então, continue aqui com a gente vai continuar fazendo esses bate-papos sempre aí ao longo daqui do nosso canal, e estejam aí e nós nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal.